No último vídeo que eu fiz na série Viver de FIIs aqui do canal, onde eu monto uma carteira de fundos imobiliários, que inclusive está tendo um desempenho muito bom comparado com o IFIX, de mais de 4 vezes o índice, eu perguntei se vocês queriam que eu colocasse naquela carteira também ações boas pagadoras de proventos. Eu transformaria a série Viver de FIIs numa série Viver de Dividendos, Viver de Proventos. E para minha surpresa, principalmente nos comentários, boa parte do pessoal falou: não, a gente quer que você foque só em FIIs. Contudo, veio a sugestão de fazer uma outra série, até para poder comparar as duas ao longo do tempo, focando em ações boas pagadoras de dividendos. E com isso, nós tivemos a fantástica ideia muito criativa de criar uma nova série chamada Viver de Ações. Baita nome, né, pessoal? Viver de Ações, muito criativo. E o que eu vou fazer nessa série? Que se inicia com este vídeo. Eu vou comprar empresas com esse viés do bom pagamento de proventos, mas eu também não posso garantir que eu vou fechar os olhos para alguma grande oportunidade que possa aparecer, alguma coisa que eu julgo muito interessante, por um preço muito descontado, ainda que não pague bons dividendos. Mas possa vir a ter potencial no futuro de pagar dividendos, dependendo do setor. E para o primeiro episódio da série, eu separei 2 bancos para colocar aqui na carteira, bancos que eu acho que conseguem unir ao mesmo tempo a questão de ter um preço muito atrativo no momento de mercado que a gente tem agora, um bom pagamento de dividendos. Um eu já adianto que é um banco mais conhecido e o outro nem tanto. E aí, pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, falar um pouco mais sobre a escolha do setor bancário, os nomes específicos que vão entrar nessa carteira neste vídeo, eu quero lembrar que este é o último vídeo antes da abertura da turma 20 do Viver de Renda, que irá acontecer na segunda-feira, dia 3 de fevereiro, a partir das 5 da manhã. Para quem não conhece, o Viver de Renda é o meu curso de educação financeira, que tem por missão pegar até mesmo o completo leigo que não sabe nada de investimento, juros, inflação, como funciona a moeda, e transformar esse cara no investidor de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada entre ativos, moedas e até países investindo aqui e nos Estados Unidos. Tudo isso ao longo de 12 semanas, com 7 módulos didaticamente preparados e uma equipe de suporte que responde absolutamente todas as dúvidas dos alunos em um prazo de até 24 horas, porque quando fazem isso eles ganham uma recompensa financeira maior. E desde que eu coloquei essa meta, ela nunca deixou de ser cumprida. Para quem quiser fazer parte do curso, eu ainda lembro que você tem um benefício especial, caso entre no link da descrição do vídeo e responda os questionários que a gente deixa pós-vídeo na Tuto, uma startup de gamificação. Sempre que você responde, você ganha pontos de recompensa e tendo 1000 pontos, você vai conseguir a partir da segunda-feira trocar esses 1000 pontos por R$1000 de desconto no Viver de Renda. Então aproveite, não deixe de fazer parte. Eu desconheço um outro curso que está indo para sua 20ª turma, geralmente o pessoal encerra muito antes, porque para de vender, não tem satisfação do aluno. No Viver de Renda o caso é muito diferente. Se você gosta do conteúdo do canal, vai gostar ainda mais do conteúdo do curso. Isso eu garanto. E inclusive eu lembro que essa série veio desse questionário que eu deixei na Tuto, onde vocês preencheram se queriam uma série nova, uma série que juntasse com o Viver de FIIs, e acabou nascendo aí o Viver de Ações. Agora entrando no assunto do vídeo em si, primeiro falando do setor. Por que a escolha do setor bancário? O Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo, para muitas pessoas o mais bem-sucedido devido ao tempo que ele tem de mercado, tem uma frase que é muito icônica sobre o setor bancário. Ele costuma falar que o melhor negócio do mundo é um banco bem administrado. E o segundo melhor, sabe qual é, John? Um banco mal administrado. Então, bancos estariam acima de outros setores, na opinião do Buffett. Essa frase já foi dita há algum tempo. Talvez hoje, pela posição que ele tem em Apple, ele veja que tecnologia, de certa maneira, é superior a bancos. Mas o ponto é que, pensando em Brasil, se a gente for olhar setores perenes, que realmente tenham margens mais confortáveis, boa capacidade de pagamento de proventos, o setor bancário acaba se destacando muito. Inclusive, dando a César o que é de César, eu gosto muito, na hora de pensar em setores com esse foco em dividendos, de citar aquele acrônimo do pessoal da GF, que é o BEST. O B seria de bancos, o E de elétricas, você tem 2 S's, um de saneamento, um de seguradoras e o outro é de telecomunicações. Porque são setores que já existem há bastante tempo, alguns deles simplesmente não conseguem sumir da vida dos clientes. Eu, pessoalmente, nunca conheci uma pessoa que se ligou em água encanada e saneamento ou começou a ter energia elétrica em casa e falar: isso aqui é besteira, eu quero sair desse tipo de serviço e tentar prover por conta própria. É muito difícil disso acontecer, para não falar impossível. Talvez energia solar, isso possa vir a acontecer um dia, mas mesmo assim o pessoal teria que pagar uma taxa mínima por se ligar na rede. Então, bancos, é muito difícil sumir da vida das pessoas, elétricas e saneamento a mesma coisa. Seguros são aquilo que de mais próximo temos aqui no Brasil, se a gente pensa em um cassino. Sabe aquela frase que diz que a casa sempre ganha no final em um cassino? A gente pode falar a mesma coisa sobre seguradoras. Elas sempre ganham no final, pois fazem suas contas estatísticas para poder cobrar do cliente um certo valor
valor, tendo um certo índice de sinistralidade, sabendo que com isso eles conseguem uma certa margem. Então são negócios que ganham no jogo dos números. E telecomunicações a mesma coisa. Quem vai ficar sem telefone, sem internet nos dias de hoje? Mas entre esses setores que são realmente muito bons, eu vou começar pelo setor bancário porque eu acho que a gente tem uma oportunidade muito interessante em termos de preço em empresas que eu considero muito boas. Mas antes eu acho legal de falar sobre como um banco basicamente ganha dinheiro. E a gente pode até voltar lá atrás para o começo dos bancos, né? Quando o pessoal usava ainda as moedas feitas de metais preciosos, era muito fácil alguém adulterar a moeda. Pense numa moeda de ouro, uma moeda de prata. Alguma pessoa poderia pegar essas moedas que tinham um certo valor de face, um denário romano, um tetradracma de Atenas, e simplesmente cortar partes da moeda. E aí você teria a moeda com o mesmo valor de face, mas poderia vender a prata separada. Para tornar mais fácil identificar o que eu estou falando, pense em uma nota de 10 reais. Se você corta um pedacinho da nota, ela continua tendo valor de face de 10 reais. Só que esse pedaço cortado não vale nada, porque afinal de contas é papel e papel ainda colorido. Você não consegue vender. Agora, se essa nota fosse de prata, aí você chega ao ponto que eu citei. As moedas eram constantemente adulteradas ou pelo clipping, que era esse ato de cortar partes da moeda, ou com as pessoas pegando as moedas, esfregando uma nas outras para poder repassar o pó de prata, o pó de ouro aos demais. Logicamente, os governantes tentavam proibir esse tipo de coisa e começou a surgir bordas nas moedas para impedir que isso viesse a acontecer, e também uma certa fiscalização, mas eles sempre poderiam falar, não, isso aqui é o atrito que aconteceu no meu bolso, eu carrego muita moeda, então não sou eu que estou desgastando a moeda. Por isso, os comerciantes também não eram bestas, né? Passaram a aceitar algumas moedas, aceitar outras com deságio, mas por essa tendência à adulteração, o que acabou acontecendo foi a procura de casas de custódia que mantivessem a pureza do ouro da prata que estava ali. Essas casas são o embrião dos primeiros bancos. Elas cobravam uma taxa por isso, davam um recibo para quem estava guardando os metais preciosos lá, e as pessoas começavam a negociar com esses recibos. E com o tempo essas casas viram que raramente o pessoal ia buscar todo o ouro ou prata que estava guardado lá, de modo que tiveram algumas ideias do tipo, e se começarmos a imprimir um pouco mais de recibo, né? Imprimir entre aspas, não tinha impressora, mas a fabricar um pouco mais de recibos para as pessoas transacionarem. E assim foi surgindo o banco que empresta mais capital do que ele possui, o sistema de reservas fracionárias, que antigamente, nessa época, não era legalizado, inclusive, né, um banco poderia quebrar simplesmente pelo boato de que ele iria quebrar, todo mundo ia pedir o ouro ou a prata ao mesmo tempo, ele teria emitido mais papéis do que tinha lastro e simplesmente não ia ter para todo mundo. Hoje esse sistema, ele é legalizado. Então, aqui no Brasil, quando você vai, por exemplo, depositar R$1 milhão em um banco, ele vai pegar uma certa parte disso para mandar para uma conta que ele tem no Banco Central, um compulsório. E depende de como esse dinheiro entra no banco. Se for poupança, depósito à vista ou um depósito a prazo, você vai ter níveis de compulsório diferentes. Mas para tornar um exemplo mais simples, pense em 20% de compulsório. Então, desse milhão que você coloca no banco, 20% vai para a conta do compulsório, lá no Banco Central, e sobra 800 mil para emprestar. Ele empresta 800 mil para uma pessoa, esse dinheiro de um jeito ou de outro pode acabar voltando para o banco. Vamos supor que eu empresto 800 mil para o John que está me filmando. E aí o John pega esse dinheiro e é correntista do mesmo banco do qual eu tirei o capital e coloca os 800 mil nesse banco. Nesse momento, novamente, 20% dos 800 mil vão para o compulsório, o que dá 160 mil, e os outros 640 mil ficam disponíveis para serem emprestados, fazendo esse ciclo. Então veja que no final, se toda hora, né, a gente deposita e tira do mesmo banco, você vai ter 1 milhão no compulsório, enquanto vai ter criado 4 milhões de crédito. Ou seja, bancos ganham bastante dinheiro ao emprestar dinheiro que não existe, que foi criado. Isso é realmente a concessão de crédito. Essa é a principal atividade bancária. É assim que os bancos ganham muito dinheiro. E, inclusive, essa é uma dificuldade das fintechs. Eles simplesmente zeraram várias taxas, mas não conseguem emprestar como os bancos grandes, porque aqui no Brasil você tem meia dúzia de bancos dominando 80% do mercado de crédito. Só que quando a gente fala de um grande banco, apesar desse braço principal, você tem outras áreas onde o banco ganha dinheiro. Se você pega um Banco do Brasil, um Bradesco, um Itaú, eles cobram tarifas sobre contas. De menos gente hoje em dia, mas continuam cobrando. Eles oferecem investimentos, eles costumam ter corretores de seguro. Tinham as máquinas de cartão dos bancos antigamente. Taxas de fundo de investimento, que inclusive costumavam ser taxas muito altas. Em alguns fundos ainda há taxas muito altas, mas que têm se reduzido com o tempo devido à competição. Então, além desse braço de crédito altamente rentável, dominado pelos grandes bancos aqui no Brasil, você tem essas outras taxas, coloca aí outras taxas transacionais também, TED, DOC e Tendem a Morrer, são um ótimo exemplo, como outras fontes de receita, mas é uma receita
receita que a gente pode chamar que é uma receita, entre aspas, suja, porque inclusive ela tende a desaparecer, como o próprio TED Doc. Fundo de investimento, as taxas tendem a cair com a competição. Taxa de manutenção de conta também tende a cair. Taxas cobradas sobre cartões, a competição está levando essas taxas para baixo. Então toda essa parte aqui está ameaçada, porém ainda existe. E essa outra parte aqui também está ameaçada com o aumento de competição, mas é onde os bancos são mais fortes. E aí já vamos falar dessa ameaça de competição. Hoje essa ameaça está menos em voga, mas na época do Brasil com juros mais baixos, aquela sequência de queda de juros que tivemos desde 2016, um dos pensamentos no mercado é que as fintechs iriam disruptar os grandes bancos. E aí muita gente falava que não, os grandes bancos vão conseguir resistir, mas o que a gente viu durante aquela época de juros baixos foi preço das fintechs indo nas alturas, mesmo com a lucratividade bem baixa dessas empresas, ou até negativa, porque elas simplesmente diminuíram ou zeraram várias taxas e não tinham uma concessão de crédito adequada, nem perto da carteira de crédito dos grandes bancos. E alguns outros diziam que aquilo só ia durar enquanto tivéssemos uma época de juros baixos. Com a Selic saindo de 2% para 13%, fica bem claro que é mais difícil disruptar os grandes bancos do que muita gente no mercado esperava. Até porque, mesmo durante a ascensão das fintechs, o que você viu em termos de grandes bancos foi um contínuo aumento de lucratividade para vários deles. E até para o Banco do Brasil, um banco estatal que deveria ser menos eficiente. De modo que essa ameaça das fintechs pode roubar mercado dos bancos, mas eles têm séria dificuldade de roubar essa carteira de crédito muito robusta que esses bancos já têm há bastante tempo. É lógico que existem ameaças nessa área, como por exemplo o Open Bank, o compartilhamento de dados dos clientes que facilita a concessão de crédito por parte das fintechs, porque se você tem conta há muito tempo num Itaú, ele vai ter todo o seu histórico para saber que, olha, eu posso conceder crédito mais barato ao Dani porque ele nunca fica inadimplente. Agora, se o Dani abre uma conta nova no Nubank, eles não têm todo esse histórico, eles vão segurar muito mais o crédito porque não sabem que ele é um bom cliente. Então vão começar dando pouco crédito, sendo que poderiam dar mais, porque não conhecem simplesmente o histórico. Mas apesar de todo esse aumento de competição, dessa agenda que veio muito forte nos últimos governos, eu não sei se essa agenda pró-competição tende a continuar. E mesmo que ela continue, os grandes bancos também não são fáceis de serem disruptados. Mas, por conta dessa ameaça, o preço dessas instituições caiu bastante. Então alguns bancos estão extremamente descontados. E isso em uma janela onde eles têm mais resiliência do que outras empresas. Porque numa época onde os juros sobem, toda a economia ela vem a ser afetada. Se a gente pega a previsão de crescimento do PIB do Brasil esse ano e no próximo, ambas ficam abaixo de 1% devido à expectativa de juros altos. Isso acaba desacelerando a economia. Mas algumas empresas perdem menos ou até ganham nesses cenários. E aí você tem bancos e seguradoras, lembrando que os grandes bancos muitas vezes têm seguradoras dentro deles. E por que eles tendem a ganhar? Primeiro pensando em uma seguradora vende seguros. Ela cobra um prêmio do cliente, que é esse valor que ela vende o seguro, para o cliente estar coberto com um valor em apólice. E eles fazem as contas de modo que eles ganhem muitos prêmios e tenham um índice de sinistralidade baixo para pagar poucas apólices aos clientes. Enquanto o sinistro não acontece, esse dinheiro fica investido. E é um dinheiro que tem que estar investido de uma forma mais conservadora. Fica muito comprado, por exemplo, em títulos públicos. E quando você tem títulos públicos pagando IPCA mais 6%, então vejam que essa reserva da seguradora ela acaba rendendo mais, aumentando o resultado financeiro da empresa, enquanto a sinistralidade tende a ser a mesma. E o mesmo pode ser dito para os bancos, porque bancos ganham dinheiro, como eu já disse, emprestando dinheiro, e até mesmo um dinheiro que não existe, é a concessão de crédito no final das contas. Só que para isso ele tem que ter um certo volume compulsório, são os depósitos que a gente coloca no banco. E se você deposita, por exemplo, na poupança, então você está cedendo o dinheiro a um juros baixo, que o banco vai ter que te pagar, enquanto ele pode emprestar por juros bem mais altos, e que podem ficar mais altos ainda em um momento de aumento de juros. Tudo bem que quando esses juros aumentam na economia e os bancos cobram juros mais altos, talvez isso venha aumentar a inadimplência, o que de fato está acontecendo com vários bancos e por isso a sua queda de preços. Mas entenda que enquanto eles perdem de um lado, eles vêm a ganhar do outro. E um outro ponto também, pensando em cenário do Brasil, é caso a inflação fuja de controle, que negócios são menos afetados? Aqueles que podem repassar preços aos clientes. E bancos lidam bem com o cenário inflacionário. Se você pega em termos históricos, pega a inflação da República de Weimar, que era o nome da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Durante o ciclo inflacionário, hiperinflacionário que a gente teve lá, quais foram os negócios que prosperaram e que inclusive afloraram um sentimento antissemita depois, né, e chegamos na Segunda Guerra? Foram os bancos. Aqui no Brasil, na época da hiperinflação, você tinha um banco em cada esquina. Quando resolvemos a hiperinflação, um monte de banco acabou quebrando, porque eles perderam as chamadas receitas inflacionárias. Eles ganham com esse processo. Ou seja, é um negócio que ele está equipado para ir bem, quando o mercado está indo bem, mas também
tende a ir bem, mesmo com o mercado, com a economia indo mal. Então, pegando no longo prazo, costuma ser um bom investimento. Não acho que um grande banco vai ser aquilo que vai subir 40% em um ano, mas também não acho que vai ser aquilo que vai cair 50%, 60%, 70% igual uma empresa de varejo. E como eles geram muito resultado, também são capazes de pagar belos dividendos aos acionistas, principalmente os bancos que já são tão grandes que têm dificuldades para reinvestir o próprio capital. Agora que já dei uma passada geral nessa parte do setor bancário, quais foram os dois nomes que eu escolhi para compor o início dessa carteira? E aqui eu deixo bem claro, tá, gente? Eu tenho um portfólio pessoal, então por isso que eu vou comprar esses dois bancos de cara, ambos de um mesmo setor, e aí você pode ter coisas que vêm impactar esse setor, enquanto o restante da economia não está sendo impactada, como por exemplo, mais um aumento de imposto sobre o setor bancário. E eu só estou fazendo isso porque, primeiro, como eu disse, tem um outro portfólio pessoal. Segundo, porque eu pretendo colocar outros setores dentro dessa carteira. E o terceiro ponto, eu lembro que isso aqui não é uma recomendação de investimento. Não é porque eu coloquei esse banco na minha carteira que ele vai ter uma baita de uma performance. Não é porque eu não coloquei outro que ele vai deixar de ter uma boa performance. A minha expertise é como um educador financeiro. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui são critérios de seleção, como que eu penso em mercado, para que vocês possam tirar insights para a sua vida como investidor. Então, simplesmente não tente copiar a carteira porque está aparecendo aqui. Se você quer realmente recomendação de ativos, eu aconselho vocês a pegarem os pontos da Tuto e trocarem por relatórios que a gente tem lá dentro. Então, tem relatório de FIIs, tem relatório de ações, tem relatório de renda fixa, ou você pode assinar um relatório da Speed também. E aí eu lembro na Tuto que você tem aquele desconto de até R$1.000 no Viver de Renda caso tenha 1000 pontos. Acho que é a melhor troca que você pode fazer lá dentro. Agora, sobre a empresa específica que eu vou pegar. O primeiro banco que eu vou pegar é muito conhecido de todos, é o Banco Bradesco. Boa parte dos brasileiros tem ou já teve conta no Bradesco, ou se nunca teve, conhece alguém. Porque se a gente pega mercado nacional, ele foi dominado durante muito tempo por praticamente 5 grandes bancos. Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander, que foi um estrangeiro que conseguiu fazer isso aqui no Brasil, e a Caixa Econômica. Eu diria que a chance de você que tem mais de 30 anos nunca ter tido conta num desses 5 bancos é quase zero. Se você teve conta em banco, né? O Brasil também é um país onde tem muita gente que é desbancarizada. E dentre esses 5 bancos, por que eu estou escolhendo o Bradesco? Bom, a Caixa você já tira porque não é listada. Entre os outros 4, o Banco do Brasil, apesar de estar bem barato por várias métricas, é estatal e há muita incerteza e eu prefiro ficar de fora do banco estatal nesse momento. Pegando os outros 3 privados, Itaú e Santander, o Bradesco é aquele que por várias métricas está mais barato. Ele é o melhor banco entre esses 3? Não, na minha opinião, o Itaú ele é um banco que tem uma melhor gestão, ele aloca melhor o capital no longo prazo, é uma baita de uma empresa, mas boa parte dessa qualidade se reflete em um preço mais alto. Já quando eu olho o Bradesco, a gente encontra os indicadores bem depreciados. Então nós vemos aqui, por exemplo, o preço sobre valor patrimonial do banco, mostrando que hoje ele está sendo negociado no mercado a 83% do seu patrimônio líquido. E esse é um ponto interessante, esse indicador não serve para todas as empresas. Até porque esse patrimônio líquido não é que nem fundo imobiliário que de tempos em tempos tem uma reavaliação. A empresa simplesmente pode ter um patrimônio marcado há muito tempo em um certo valor que está totalmente defasado, para mais ou para menos. Só que em bancos, todo o patrimônio se transforma no final em números. E se tem alguma coisa aqui que talvez não esteja marcada, eu acho que tende a estar marcado para baixo, como por exemplo uma participação que esse banco pode ter em uma certa empresa, num valor que ele entrou, sendo que a empresa agora vale muito mais. Então quando eu olho essa métrica negociando abaixo de 1 em um banco com tanta qualidade, uma carteira de crédito tão sólida, e que pode ter metido os pés pelas mãos, a inadimplência do Bradesco subiu bastante no último resultado, tiveram que fazer uma provisão para devedores duvidosos mais alta, mas eu acho que é um banco que já passou por tanta coisa que novamente consegue corrigir os rumos. E o melhor, eu estou comprando ele bem abaixo do seu valor patrimonial, o que torna, por exemplo, a métrica do ROI, a rentabilidade que ele tem sobre patrimônio líquido, mais alta. Porque veja o seguinte, se eu estivesse comprando o banco por uma vez o seu valor patrimonial, eu teria exatamente esse ROI no meu investimento, 14,6. Mas eu estou comprando por um valor abaixo, eu estou pagando quase 20% abaixo no valor do banco. De modo que dividindo o ROI pelo valor que eu paguei no patrimônio líquido, eu teria esse ROI ajustado de mais de 17%, basta dividir 14,6 por 0,83. Se eu olho para o Itaú, o ROI do Itaú é mais alto, está em 16,75 em comparação com os 14 do Bradesco, mas eu estou pagando mais caro no valor patrimonial do banco. Então se eu faço esse ROI ajustado para o meu caso, dividindo esse 16,75 por 1,45, esse ROI iria para casa dos 11. Então nos níveis de preço atuais, o ROI que eu vou ter sobre o meu investimento em Bradesco tende a ser melhor do que o Itaú, que aliás está subindo 7% no dia de hoje, depois de ter provisionado tudo que eles podem perder com Americanas. Então é um baita de um banco? É.
Mas eu acho que no momento a compra do Bradesco pelo preço é mais interessante. Além do que, se eu for olhar o dividendo do Bradesco, está num nível muito atrativo. Se eu pego o BBDC3, pagou 7,33% nos últimos 12 meses. Se eu venho aqui para olhar o payout, tem o payout atual na casa de 60%. Então, do lucro, 60% vira dividendo. E se eu for pensar em qual ação eu compro, o BBDC3 ou o BBDC4, talvez pensando em dividendos, muita gente automaticamente pense, preferencial costuma pagar mais dividendos, ainda que não te dê direito a voto. Então, vou comprar a preferencial. Só que olhando as duas aqui, a gente vê que neste momento vale mais a pena comprar a BBDC3, pelo menos de acordo com os dados que a gente tem dos últimos 12 meses. E por que eu digo isso? Veja o dividendo, que é simplesmente o valor pago sobre o preço da ação, e você coloca isso em percentual multiplicando por 100. Então você tem 7,33 em BBDC3, 7,24 em BBDC4. Se você volta lá para cima, em valores absolutos, BBDC3 pagou 91 centavos por ação e BBDC4 pagou R$1. Então é quase 10% a mais de dividendos em termos absolutos. Mas como o preço de BBDC3 é mais baixo, em termos percentuais acaba ficando um pouquinho maior. Sendo que há um outro ponto interessante. Se eu olho aqui para a BBDC4, ela tem um tag along de 80%. O que é esse tag along? Se o bloco de controle vende ações por um preço mais alto, você como acionista minoritário, tendo tag along, também poderia fazer isso, mas só teria um retorno de 80%, não tem 100% de tag along. As condições que valem para o bloco de controle, de preço, só 80% se reflete para você. Tem muita empresa que não tem tag along na preferencial. Já as ordinárias têm 100% de tag along. Eu não acho que isso vai acontecer, alguma venda do bloco de controle, uma mudança de comando, uma compra do Bradesco, mas geralmente quem tem mais tag along deveria negociar com prêmio e não com deságio. E se a gente olha os múltiplos, você tem Bradesco negociando a menos de 6 vezes seus lucros na ação ordinária, enquanto na preferencial ele negocia 6,3. Quanto ao valor patrimonial, também 0,9. Na ordinária está 0,83. Então, por isso, eu vou colocar a ordinária, ainda que ela não seja a mais líquida. Você olha em termos de liquidez, nós temos 100 milhões de negociação diária na média de BBDC3, enquanto em BBDC4 nós temos mais de 900 milhões. Contudo, a diferença de preço, o leve pagamento a mais de dividendos e a questão do tag along me fazem escolher BBDC3. E o outro banco que eu vou colocar aqui na carteira, esse é muito menos conhecido, que é o ABCB4. Estou usando um outro site aqui, o Investidor 10, para dar uma olhada nas métricas do banco. Diferente do Bradesco, ele subiu nos últimos 12 meses, praticamente o que Bradesco caiu na ação preferencial foi o que o ABCB4 subiu, mas é negociado ainda por múltiplos muito baixos, apenas 5 vezes seus lucros e com preço-valor patrimonial de 0,79, ou seja, está 21% mais barato comprar esse banco na bolsa do que criar um banco com o mesmo valor patrimonial do zero, sendo que o pagamento de dividendos também está bem interessante, na faixa de 7,69. E aí eu fico pensando que vai ser interessante comparar a evolução da carteira dessa série com o Viver Difícil, para ver quem no longo prazo tende a pagar mais dividendos, porque vários FIIs pagam bem mais do que isso. E essas empresas têm poder de reajustar preços por inflação, os FIIs também têm esse poder, né? Reajusta por contrato. Então vamos ver se o pagamento de dividendos dos FIIs agora vão se revelar maiores no longo prazo comparados a bancos e outras empresas que eu colocaria aqui. E por que eu estou pegando esse banco? Porque, primeiro, se você olha o resultado da empresa, é um resultado bem interessante, eles têm receitas cada vez maiores, têm crescimento de lucros, negocia preços descontados e o Banco ABC, a carteira de crédito deles, não é voltada para pessoa física, é voltada para empresas. E uma carteira, diga-se de passagem, bem diversificada. Inclusive, saiu o resultado do Banco ABC hoje de manhã. Foi um bom resultado. Olhando aqui os indicadores do banco, a gente vê uma margem líquida em linha com a margem do Bradesco, um payout, o quanto do lucro vira dividendos, de mais de 50%, e se a gente desce aqui, um ROI de 15,16, então um ROI acima do Bradesco, sendo que ele está negociando abaixo do valor patrimonial. Então, se eu faço novamente esse ROI ajustado, 15,16 por 0,79, e eu chego a um valor de mais de 19%. Caramba, então isso aqui está bem menor do que o Bradesco. Tem um PL mais baixo, ou seja, o preço que eu pago pelo lucro é mais baixo, o preço-valor patrimonial está mais baixo, o ROI está mais alto, o dividendo, apesar de um payout menor, também está maior por conta do desconto no preço, a margem está em linha, só que esse é um banco menor, então ele tende a ter uma percepção e até uma realidade de ser mais arriscado. Contudo, o controlador desse banco é o Arab Bank Corporation, um banco com bolso muito fundo, né? Uma corporação, melhor dizendo, com bastante dinheiro. E em 2008, vamos lembrar que nós tivemos a crise do subprime americano, que se espalhou pelo mundo no final das contas e afetou o Brasil
Brasil, o ABC Bank chamou o capital do Arab Corporation só para mostrar que ele tinha acesso a bastante liquidez caso fosse necessário. Então é um banco que eu enxergo com bons olhos, apesar de ser um banco menor. Se a gente olha para o valor de mercado, a gente pode falar que é uma small cap, afinal tem um valor de 4,11 bilhões, então não é muito grande. E também não acho que vai crescer pra caramba mesmo sendo uma empresa menorzinha, porque não é uma startup onde você tem grandes ganhos de escala, não acho que é isso que vai acontecer. Como eu disse, o foco dessa carteira principal vai ser na questão dos dividendos. E eu acho que ambas as empresas pagam um dividendo muito interessante para a realidade atual, tem uma certa resiliência, o que não quer dizer que não possam cair ainda mais de preço, no caso de Bradesco principalmente, já que amanhã o banco divulga resultados e por mais que o mercado já tenha precificado parte do que eles acham que vem pela frente, a gente tem que lembrar da questão de exposição a americanas, então pode ser que o banco ele venha a cair, mas de toda forma eu enxergo como nomes bons para iniciar essa série. E agora o que eu vou fazer é simplesmente comprar a ação de ambos os bancos. No caso o BBDC3 do Bradesco e da ABC, a BCB4, que é a única que a gente tem negociada em bolsa. Já estou aqui com o home broker da Rico aberta, eu tenho o livro de ofertas de Banco ABC e de Bradesco. Então vou fazer a compra de 30 mil de cada papel, aproximadamente, né? Vai dar um pouco de diferença. Então vou preencher a ordem aqui para Bradesco, colocar a compra de 2.500 papéis e o Banco ABC 17,83 de 1.700 papéis. Ambas as ordens estão abertas, agora é esperar pela execução da ordem e eu vou montar uma carteira igual eu faço no Viver de FIIs, lá dentro do MyProfit, até porque vai facilitar bastante uma eventual venda na parte de cálculo de imposto, geração de DARF e no preenchimento disso na declaração de imposto de renda, nessa parte aqui na declaração do ano que vem. Mas inclusive para a declaração desse ano eu pretendo fazer um vídeo mostrando como o MyProfit pode te ajudar bastante na hora de declarar os seus ativos da maneira correta. E para quem quiser conhecer mais o MyProfit, eu lembro que eu tenho um cupom de desconto lá, Perini10, você consegue assinar com 10% de desconto. Também tem um link aqui na descrição do vídeo para quem quiser dar uma olhada, mas é o aplicativo que eu uso sempre para o Viver de FIIs e vou passar a usar aqui também para o Viver de Ações. Bom, a ordem do Bradesco já foi parcialmente executada, mas eu vou encerrar o vídeo por aqui e no episódio 2 a gente volta com essas duas posições já lançadas na carteira e também com outras posições que eu vou colocar dentro do Viver de Ações. Se você gostou do vídeo, deixe seu feedback, fale também o que você espera dessa série, se tem sugestões de papéis que a gente possa colocar aqui dentro, o que acha das empresas selecionadas, assim como vocês aprendem comigo, eu também sempre aprendo com as opiniões de vocês, já que o conhecimento está disperso pela sociedade. Me siga nas redes sociais, um grande abraço e até a próxima.